Viver família é tudo de bom. Não significa que sempre está tudo bem, mas é tudo de bom. Eu digo isso em termos da minha experiência, da minha família de origem, da família hoje que vivemos, né? Eu fico muito feliz com a família que tenho e fico muito feliz com a vida da nossa família como igreja. Nós estávamos num encontro de casais ontem, convidados por uma igreja querida, irmã nossa aqui da cidade, a igreja Nova Vida, que fica ali na Vila Germânica, né? A igreja Irmãos Menonitas, que agora se chama Nova Vida. E o pastor Arnold, querido irmão, conhecido há muito tempo, faz um brilhante ministério lá, nos convidou para ministrar a palavra no encontro de casais. E estivemos junto com eles lá, foi bom. E aí fizemos contato com um casal que compartilhou da sua história, da sua vida, e falaram de um processo de adoção, que tinham recém-adotado uma criança, na verdade um adolescente, e os grandes desafios. E eles estavam dizendo, mas graças a Deus que estão na vida da igreja. Estão há pouco tempo, há 2 anos participando da vida da igreja, mas já dizem, a igreja faz toda a diferença. E aí nós compartilhamos a nossa história com a nossa Jéssica, nossa filha adotiva, e também de como foi importante a igreja, como família, nos apoiando, nos dando força, porque daí a gente descobriu que ela era surda, aí vai fazer tratamento e aparelhos e todo esse processo. E mais adiante também com outras dificuldades, e a igreja sempre nos dando suporte. E desde então até hoje, eu louvo a Deus, o tempo do ministério infantil, adolescentes, jovens, ela sendo acolhida, sendo enturmada, sendo realmente, como é que a gente diz isso no mundo aí das escolas? Incluída, né? A inclusão acontecendo de fato na vida da igreja, porque a igreja é uma família. E isso eu louvo a Deus de todo o coração por isso, por poder viver família. Esse ano o nosso tema então é Vivendo Família, estamos chegando no final, estamos falando bastante sobre isso, e esse é o propósito e a proposta do tema, de a gente cercar um tema para que isso se aprofunde na nossa experiência, na nossa vida, e aí a gente então trata sobre família. Somos família e glória a Deus por isso. Amém, amados? Amém? Amém, amém. Somos família e glória a Deus por isso, podemos viver família. E o que dizer mais sobre família então? Aí lembrei de um texto da oração de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo, de uma forma tão enfática, tão clara, fala que ele faz a oração ao Pai. Então, se ele ora ao Pai, já está falando de família. Família tem o Pai, nós temos o Pai que é Deus, nosso Pai celestial. Mas ele continua dizendo, então, em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, tem o texto ali, mas se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, no aplicativo, pois diz assim, por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O apóstolo Paulo, ele faz a oração ao Pai, mas ele faz questão de fazer essa observação da família, do qual, do Pai, recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, queridos, esse texto nos fala ricamente sobre a vida na família. Pai amado, muito obrigado que temos a Ti como nosso Pai e que a Tua palavra nos apresenta como Pai querido que Tu és e que nós então somos família e podemos viver família. Por isso pedimos que Tu abençoes essa reflexão em cada coração, aqui presente ou pela live, pelo YouTube. Abençoa essa palavra em cada coração para que produza muito fruto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, igreja é família. Nós somos família. Não é só uma figura de linguagem
que a Bíblia usa para nos fazer entender melhor o que é família. Claro, vendo que família, igreja é família, entendemos melhor o que é igreja. Mas a Bíblia diz que nós somos família. Então não é só assim, nós somos como uma família, certo? É diferente dizer, a gente é como uma família. Não, nós somos uma família, em que nós temos o nosso Pai celestial e em que todos nós somos irmãos uns dos outros para viver família. Por isso, glória a Deus por isso, vivemos família de verdade. O apóstolo Paulo diz em sua oração que Deus é o Pai e que desse Pai, dessa paternidade, a palavra tem a ver com essa paternidade, dando bastante ênfase nesse coração de Deus como Pai. Quando diz ali de quem toda a família tem o nome, é dessa paternidade de Deus que vem o fato de nós sermos família. É iniciativa dele, é óbvio, claro, né? A família é constituída a partir do Pai, a partir dele, mas é esse coração de Deus como Pai e que então nós somos essa família. Então, queridos, em primeiro lugar, temos um Pai, Glória a Deus por isso, nós somos família e temos esse Pai maravilhoso. A palavra em Gálatas capítulo 4, versículo 6, o texto não está aqui, se você quiser abrir na sua Bíblia, no aplicativo, Gálatas 4, 6, diz, e porque vocês são filhos, então somos família, somos filhos, estamos na família. Então, porque vocês são filhos, Gálatas 4, 6, Deus enviou o Espírito de seu Pai, de seu Filho, aos seus corações, o qual chama Abba Pai. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama Abba Pai. Então, essa questão de sermos família de Deus e termos Deus como Pai é fundamental para a nossa vida. E como se não fosse suficiente nós conhecermos essa verdade, ainda Deus manda o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho, para em nós confirmar essa verdade e a partir de dentro de nós dizer, Abba Pai, Paizinho querido, meu Pai amado. Eu li um livro nesses últimos dias, é o livro do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, um livro muito interessante para ler, e ele faz uma breve reflexão sobre o Pai Nosso, e ele então cita um autor que chama a atenção para essa importância de nós nos entendermos como filhos desse Pai. Ele cita Packer, J.I. Packer, e ele diz o seguinte, esse autor, se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, tá? Então, se você quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor que essa pessoa dá ao fato de ser filho de Deus e a ter Deus como seu Pai. Se este pensamento não dominar e controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. Então, de novo, se você quiser julgar, avaliar uma pessoa, até que ponto essa pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filho de Deus, filha de Deus, e a ter Deus como seu Pai. Se esse pensamento, Deus como Pai, se esse pensamento não dominar e controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. Importante isso, né? Impactante isso. Se nós não entendermos essa realidade de que Deus é nosso Pai e não vivermos isso na prática, então nós não compreendemos o que é cristianismo. Sim, nós temos um Pai, e eu estava refletindo sobre isso, e sonhando, e imaginando, e anotando, e veio a mim, nós temos um Pai que é um Pai celestial. Jesus, quando nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar, Mateus capítulo 6, versículo 9, Pai nosso, que estás no céu.
Nós temos um Pai celestial, um Pai que está acima dessas circunstâncias todas, um Pai que vai além de todas as lutas, dificuldades e problemas que você e eu que podemos ter, um Pai que está muito à frente de tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje, um Pai que tem controle sobre todas as coisas, porque o nosso Pai está nos céus. E nós sabemos que dos céus Ele reina, dos céus Ele é soberano, Ele é poderoso. Nós temos um Pai celestial. Nós temos um Pai presente também. Hoje em dia, o grande problema das famílias é a ausência da figura paterna. E nada contra tantas mães que têm que encarar a luta e têm que encarar o desafio porque o pai não assume, ou porque o pai de fato não está, porque são viúvas ou abandonadas, ou seja como for. Então existe essa lacuna na sociedade de uma figura marcante da presença do pai. Mas na nossa família, o pai está presente. Amém, queridos? Ele é um Deus presente. Quando se fala sobre Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz que Deus se fez carne e veio a nós, e o seu nome será Jesus, o Salvador, e será Emanuel, que significa Deus conosco, um Deus presente, um Deus próximo de nós, através do seu Filho Jesus. Ele marca a presença. E Jesus fez muita questão de falar de Deus como Pai. Ele sempre de novo enfatizava, Deus é nosso Pai. Em João capítulo 14, versículos 6 a 10, o versículo 6 é muito conhecido, né? Então João 14, 6 a 10, Jesus fala dessa relação com o Pai. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai vive em mim. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Quem me vê, vê o Pai. Deus, como Pai, fez questão de marcar presença e o fez através de Jesus Cristo, que é Emanuel, Deus conosco. Deus, o Pai, presente nas nossas vidas. Esse Deus que é presente também é um Deus digno. O Salmo 145, versículo 3, né, diz, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Talvez tenhamos pessoas no nosso meio que tenham dificuldade dessa relação com Deus como Pai, porque a figura paterna física humana não foi a melhor presença, a melhor influência, então dá esse problema de lidar com Deus como Pai. Então você precisa ajuda, oração, busca e realmente caminhar nessa direção de ter de fato a Deus como Pai. Supere isso, busque ajuda, podemos orar e podemos te ajudar a você ter isso resolvido para ter Deus como Pai. E isso por quê? Porque pessoas não tiveram pais tão dignos assim. Pais que falharam demais, e todos os pais, todos nós falhamos, mas é claro que tem aquelas situações em que essas falhas deixam marcas terríveis, e aí fica difícil de lidar com Deus como seu Pai por causa disso. Mas nós temos o nosso Pai, Ele é um Deus digno, grande, digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Podemos nos alegrar com a dignidade do nosso Pai. Nós temos um Pai que é poderoso. Quando a gente é pequenininho, né, criança, o pai é nosso herói, pelo menos em famílias minimamente saudáveis, acaba desenvolvendo isso.
Eu me lembro que eu assistia muito Bang Bang, naquele tempo tinha esses Bang Bang na televisão, né? E aí aparecia aqueles heróis que salvavam dos bandidos e salvavam as mulheres e crianças, e eles eram grandes heróis, e aquilo me impressionava. E aí eu olhava meu pai, e eu não conseguia imaginar meu pai puxando um 38 lá e dando tiro em todo mundo, né? E pá, minha figura era essa, um herói que tem uma arma, que mata todo mundo, que resolve os problemas, e como é que fica meu pai? E aquilo, como criança, eu fui processar isso, mas eu disse, não, herói não é assim. Herói é o meu pai. Ele que está lá comigo, ele que está lá para me cuidar de mim, está ele lá me protegendo, me guardando. Nós temos um pai que é poderoso. João capítulo 10, versículo 29, Jesus diz, meu pai que as deu para mim, ele fala das ovelhas, né? E o pai as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Nós, como ovelhas, como filhos também, estamos na mão do Pai. E ninguém pode nos arrancar dessa mão. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter essa consciência muito clara de Deus como Pai que nos tem em suas mãos. E esse Deus poderoso também é um Deus amoroso. João escreve na sua carta, primeira carta, capítulo 4, versículo 8, e diz no meio do versículo, e Deus é amor. Estabelece claramente, Deus é amor. Então nosso Pai é um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós, um Pai que zela por nós, um Pai que se revela a nós de forma amorosa, carinhosa, especial. E como Pai que ama, Ele também é o Pai que disciplina. Hebreus 12, 6 diz, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. O Senhor, no seu amor, nos disciplina. Então, circunstâncias da nossa vida não são bem aquilo que a gente queria. Entenda como disciplina de Deus, como oportunidade que Deus te dá para aprender algo que Ele quer te ensinar. Deus amoroso, Ele nos ama, mas Ele nos disciplina. E poderíamos continuar falando desse pai, é verdade? Talvez vários de vocês tivessem outras observações e talvez no grupo familiar vocês podem continuar falando sobre esse pai que é maravilhoso e vocês relatarem as experiências de vocês no grupo de como esse pai se revela e se mostra presente na vida de vocês. Poderíamos continuar falando. Mas eu quero enfatizar agora o outro lado, que somos então família. E como família nós temos um nome. Paulo diz ali, voltando a Efésios capítulo 4, então, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. A família tem um nome. Aqui não é dito família, o nome específico da família, mas recebe o nome do Pai. É a família de Deus. Então nós somos família de Deus. Amém, amados? Nosso Pai é Deus, então somos família de Deus. Esse é o nosso nome. E como é precioso, nós temos um nome a zelar. Tempos atrás andava por aí aquele esquema de procurar o significado do nome, e aí vem, se você for lá na internet vai achar o significado do seu sobrenome, o nome da família também, né? E do meu nome eu não achei na época, mas achei da Gisela, né? Família Prang, lá da Alemanha, lá por volta de 1200. Se tem notícia do primeiro Prang que tinha lá, e Prang significa isso, e o símbolo e o sinal da família era esse, e assim por diante. Então, eu me senti assim, pô, casei com uma nobre, né? Ela tem nobreza. Eu não achei de onde é que vim, de onde é que tal, mas pelo menos casei bem, né? E ela tem nobreza, né? E como é precioso isso, mas como família de Deus, nós temos essa nobreza, nós temos um nome, nós temos uma história, nós sabemos de onde nós viemos. Amém, amados? A nossa história como família. Abraão é chamado de pai dos que são da fé. Então Abraão é nosso pai, então toda aquela geração a partir de Abraão são nossos antepassados, são os nossos precursores, é a nossa história. E nessa história temos reis, temos príncipes, temos heróis. Se você for ler Hebreus capítulo 11, que relata toda a história dos heróis da fé, aí você diz, pá,
isso é minha família. Tem gente que é herói nessa família. Eu sou de uma família que tem uma linhagem, tem uma história e tem dignidade. Uma família nobre. Essa história nossa nos fala dessa dignidade que nós temos como família de Deus. Então, queridos, somos família de Deus. Deus é nosso Pai. Dele temos o nosso nome, família de Deus. E o apóstolo Paulo diz ali no versículo 15, do qual recebe o nome, toda a família nos céus e na terra. Somos uma grande família. Não aquela grande família lá da Globo, que eu me diverti um monte assistir aquele negócio lá, a Grande Família. Não sei quem assistia aqui a Grande Família, mas eu me diverti um monte assistindo aquele negócio de Grande Família. Muito engraçado e tal. Na época eles até tinham valores bons ali, transmitiam ali, depois a coisa desandou também, como sempre, né? Mas foi muito divertido. Não, mas não estou falando dessa grande família ali. Eu estou falando dessa realidade apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Você sabia que a nossa família é tão grande assim? Temos família no céu, lá no céu. É o que diz a palavra. Tem uma palavra em Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz que na realidade se referindo aos anjos, se apresentaram na presença de Deus, e os anjos são chamados de filhos de Deus. Então tem vários lugares da Bíblia que os anjos são chamados também de filhos de Deus. Os anjos são irmãozinhos nossos. Que legal, né? Os irmãozinhos nossos nós temos aí. Hebreus diz que eles são servos que vêm para nos auxiliar, para nos servir. Então, nós temos servos ministradores como parte da família. Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 23, fala dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. A igreja dos primogênitos. Então, existem aqueles que já são da família antes de nós. Alguns comentaristas pensam que está se referindo ao povo de Israel do Antigo Testamento, então que viveram debaixo da aliança de Deus, e debaixo dessa aliança, por causa da aliança com Deus, foram também justificados e fazem parte da família de Deus. Então toda essa turma é da família, primogênitos nesse sentido dos judeus que viveram debaixo da aliança do Antigo Testamento. Outros comentaristas acham, ou creem, entendem que primogênitos são aqueles que já morreram, já estão com Cristo, que já foram antes de nós, já estão lá na casa do Pai. Então, isso tudo é família nossa, grande família nos céus e grande família na terra, diz o apóstolo Paulo. Naquele tempo a família já estava se espalhando pela terra toda. Paulo está escrevendo, provavelmente a partir de Roma, que ele está preso, mandando a carta aos Efésios, né? Que era uma cidade lá da Ásia, atual Turquia, né? Naquela região. Ali ao redor já tinha muitas igrejas, a igreja já estava ali na região da Palestina, Antioquia da Síria, tinha chegado a Roma, estava ali na região da Grécia, a igreja já tinha se espalhado pela terra, e como nós sabemos hoje, a igreja está espalhada pela terra toda. Essa é a nossa família, amados. Família nos céus e na terra. E aí é importante uma rápida reflexão, e podíamos ficar muito tempo falando sobre isso, como nossa família local aqui, e é o Blue, né? Igreja Evangélica Livre de Blumenau. De onde é que vem isso? Nós somos parte também de uma grande família. A IFEC, Federação Internacional das Igrejas Evangélicas Livres. Viu? Existe uma Federação Internacional das Igrejas Evangélicas Livres. Eles se juntam e são mais de 33 países representados, onde então sempre tem um representante de cada igreja desse país e participa nesses encontros. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso de teologia dessa IFEC, dessa Federação Internacional. Foi lá na Finlândia, que bênção, né? E participei de um congresso de teologia lá, dessa família evangélica livre espalhada pelo mundo. E eles fazem uma conta que são em torno de 700 mil pessoas, 700 mil membros evangélica livre pelo mundo, que estão pelo menos vinculados com essa organização internacional.
Então, aqui às vezes a gente é uma igreja só em Blumenau e tal, e a gente se vê pequeno, somos uma boa parte também espalhados pelo mundo. De onde surgiu essa família específica da Evangélica Livre? Surgiu do movimento pietista, né? Se você colocar lá no Google pietismo, né? Você vai ver que lá, por volta dos anos 1600, 1700, surgiu um movimento de renovação da igreja. E dentro desse movimento de renovação da igreja, surgiu o metodismo e outras denominações mais. E lá na Europa, dentro da igreja existente, a igreja evangélica, chamada também de protestante, e a igreja católica, surgiu esse anseio por renovação. E a igreja, tanto a igreja evangélica como a católica na Europa, era e é até hoje ainda ligada ao governo. Eles andam junto. Lá na Idade Média, a certidão de nascimento era dada pela igreja e não pelo governo civil, né? A igreja que registrava os nascimentos, batizava e já registrava, né? Nasceu de filho de tal. Então havia muita ligação e existe até hoje isso lá na Europa, essa ligação entre igreja e governo. E nesse movimento vindo do pietismo de renovação, lá por volta do início do século XIX, 1830, por aí, começou esse anseio por renovação, e principalmente no sentido de que tivesse liberdade de se expressar fora da tutela, do cuidado, da guarda do governo. E aí eles começaram a se organizar e dizer, puxa vida, nós não precisamos do governo. O governo é que pagava os pastores, o governo é que cuidava de um monte de coisa, e aí acabava havendo essa mistura. E nesse movimento eles falaram, não, nós queremos ser igrejas evangélicas livres, fora do governo. Nós não queremos ter o cuidado, o controle, o acompanhamento do governo. Não é que eram contra as leis e assim por diante, não era essa a questão, mas sempre não ter esse vínculo com o governo. E esse movimento cresceu, se fortaleceu, e então na Europa, vários países, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, foram se constituindo igrejas evangélicas, que vieram da igreja evangélica protestante, mas igrejas evangélicas agora livres, que estavam fora daquela linha principal que era ligada ao governo. E essas igrejas então foram se estabelecendo, foram se unindo e começaram a fazer missões pelo mundo afora. E fizeram missões então por muitos lugares e também chegaram ao Brasil. Por volta de 1930, 32, por aí chegou um casal veio trabalhar aqui no Brasil, de uma das igrejas evangélicas livres. Eles logo começaram a encontrar pessoas que também então buscavam a Deus e ter comunhão com elas, e começaram a ter contato com mais irmãos, e foi se organizando o primeiro grupo de irmãos evangélica livre em São Paulo. A missão da Alemanha mandou missionários também, então vieram os imigrantes, mas vieram missionários também, e por volta de 1950, 50 e pouco, começaram a chegar os primeiros missionários, e a Allianz Mission da Alemanha mandou missionários para o interior do Paraná, lá por Cascavel, Toledo, Mamborê, outras cidades ali, vários missionários. Isso em 1950, quando vinha de navio, quando você não sabia quando ia voltar de novo, quando você não fazia uma videochamada pelo WhatsApp, você mandava uma carta, levava 2 semanas para essa carta chegar, se a pessoa respondesse no mesmo dia, em mais 2 semanas vinha a resposta, ou seja, dentro de um mês você dialogava, né? Puxa, mandei uma carta, isso quando tudo corria bem. Então, mas a missão foi sendo estabelecida, igrejas foram plantadas no interior do Paraná e outros lugares também, em São Paulo, e lá, nos inícios dos anos 80, então, essas igrejas se uniram e constituíram a Convenção das Igrejas Evangélicas Livres aqui do Brasil, se organizaram, vamos caminhar junto, vamos fazer missão junto, vamos nos fortalecer juntos, e assim aconteceu. Mais ou menos na mesma época, Daniel, né, final dos anos 70, início dos 80, um grupo aqui de irmãos aqui de Blumenau, Daniel e Rita, Arno e Krista, e mais Valdir, outros que começaram a se reunir e queriam algo mais também, né, Daniel? Queriam uma igreja viva, né? Uma igreja que os suprisse,
E eles tinham os encontros nas casas, né, na casa deles. Tinha um irmão que tinha vindo de São Paulo, de uma igreja evangélica livre, o Samuel. E então ele começou também a estar junto e organizar. E aí foram conhecer a igreja lá de Santo André, né? E lá conheceram então esses nossos irmãos e pediram que mandasse um missionário para Blumenau. E aí, não demorou muito, veio o missionário para Blumenau, pastor Érico e família. E eles então continuaram o trabalho que já vinha sendo feito, que já estava acontecendo aqui, organizando, fazendo estudo bíblico, culto e assim por diante. Procure o Daniel, ele conta a história direitinho para vocês, né, Daniel? E vai ter o maior prazer de falar sobre isso. Não temos tempo agora. E aí, com essa ação do missionário, os irmãos, finalmente então em 1986, foi organizada a igreja oficialmente, com estatuto, CNPJ, aquela coisa toda. E a gente usa essa data como data de início, né? Mas a verdade é que a igreja começou bem antes disso. Então, é um pouco da nossa história e nós poderíamos continuar falando mais sobre isso. É importante cada irmão, cada irmã que faz parte da igreja aqui, saiba dessa história, conheça um pouco e saiba que nós temos aí os nossos antigos, né? Os nossos patriarcas, né? Para confirmar isso. E a igreja, então, do tempo da constituição da igreja, tem vários aqui também, e isso é muito precioso. Eu quero concluir, como disse, eu posso me empolgar e ficar longo o nosso tempo, mas eu quero concluir enfatizando isso, gente, né? Somos família de Deus. Fazemos parte desse povo de Deus, organizado como família, estruturado como família. Claro que família tem seu lado muito bom, mas tem seus desafios. A convivência nem sempre é tão fácil. As brigas entre irmãos acontecem, isso faz parte da caminhada. Não adianta a gente querer que não seja assim, mas daí a gente senta junto, resolve, trata e vai a fundo. E nós então somos essa família de Deus, família do Pai, com nome, com história e que vive para a glória do Pai. Que nossa vida no dia a dia possa glorificar a esse nosso Deus e Pai. Que a nossa vida e ministérios glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Que nossos cultos, nossos encontros de grupos familiares glorifiquem a Deus, o nosso Pai. E que nossa unidade, como parte da Igreja do Senhor, glorifique a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.